Gostava de fazer uma pergunta à Lídia e, antes This de is a mais, question gostava de for dizer Lydia. que adorei este livro. É um I livro loved mesmo the muito book. espetacular. It's spectacular. Li um I pouco dele em read português quando a estava em bit Portugal, in Portuguese when I was mas in não o tinha. Portugal, Era uma amiga minha que o tinha em casa, but it emprestado da was at my biblioteca. friend's Então house and fiquei a had meio she e had agora rented li a lent it to tradução me, em inglês. and then I read the rest in Um, English. e penso que a tradução também está espetacular. And the translation is E also também vi o spectacular. filme And em I also saw Aveiro the quando ele movie in estreou. E Aveiro, foi muito engraçado porque a realizadora and estava it was lá, interesting e because the nós producer conversámos was um pouco there, com ela. E eu and we lembro-me de uma talked to coisa the que ela producer. disse. And she said Ela disse que something a quite Lídia interesting. lhe She tinha said dito que a Milene Lydia era a had sua said that personagem Milene preferida, a sua was her favorite personagem character, favorita de todas her as que já favorite criou. character of all the characters E eu she has entendi ever isso muito bem created. porque eu acho a Milene uma personagem And I loved this. extraordinária. I think E Milene is an gostava muito de ouvir falar extraordinary mais um pouco character, sobre essa and I'd like personagem, to hear a little bit more about aquilo this que se sente character. acerca dela, de onde é What que do you ela surgiu. feel about her? Gostava Where que did she explorasse um bocadinho come mais from? Could you explore this essa or personagem talk a little bit more fantástica. about this fantastic character? Falar de Milene é um pouco falar um pouco de bruxaria, Talking about that is a little bit like porque talking about witchcraft when I talk about her. há pouco eu falei de como veio a ideia, I just explained mas how the eu passei idea of her praticamente emerged, um ano à procura but I spent about a não year sabia bem o que fazer com a ideia. thinking. I didn't know what to do with this idea. E a certa So I just let altura it não sit there. foi a ideia de que eu falei há pouco que me fez propriamente And criar then a figura de Milene. it wasn't that led me Aconteceu to que a certa create altura, sempre Mileni. que eu pensava At some no, point, as I started thinking naquilo que eu about queria escrever what I wanted to write, sobre a deterioração dos valores about humanos values, human e, ao mesmo tempo, a values, deterioração and deterioration do respeito pela terra, of our respect for the land, eu via sempre uma figura I que kept era, imaginava seeing uma this rapariga figure or que imagining a young girl, caminhava pela areia, tinha um chapéu, had a uma hat, daquelas figuras que os one of those psicólogos põem characters that a psychologist would nos say gabinetes, assim muito is suave, a like a caminhar vignette, very suave, por uma atmosfera muito convencional. very conventional, E eu não in a sabia o que very fazer com conventional aquela setting. imagem. And I didn't know what to Achava do with estúpido. this image. I thought it was kind Houve of um dia em que eu como simple. que voltei o rosto da And one day I personagem. turned Voltei-a the para mim face of this character e eu around, percebi. and I Ela noticed, não era uma I rapariga saw comum. she wasn't a Era uma common rapariga que young tinha, woman. portanto, era uma rapariga que se percebia que ria She por rir. Ela não era uma rapariga she comum, wasn't não era uma common. rapariga, era uma rapariga singular. She was E quando unique. eu percebi And when I isso, noticed eu achei this, que encontrei a I porta para thought o livro. I Isto é, found this ela entry point for the permitia-me book. várias coisas, And I noticed a que number of era ser points. inocente, como há Being pouco disse, innocent, e like I ser mentioned, esperta ao mesmo tempo. but at the Portanto, same ela time era being uma clever, oligofrénica, kind of aquilo a que little nós bit of chamamos both. um pouco idiota. People E would say todos maybe nós sabemos idiotic or desde há muito silly tempo or que o stupid, idiota but at the é time, uma figura muito importante. Não é the idiot is preciso actually a very pensar important figure. no Dostoiévski. If we think Muito about antes, Dostoevsky o many idiota years é ago, aquele que the idiot tem a is the vantagem character who has the de advantage fazer com que os of outros making se rebelem. others Os outros reveal que acham que é themselves. estranha a figura, os outros revelam-se. Others reveal E neste themselves. caso, And ela in this ia case, revelar tudo aquilo que era she does a this. falta de She shows generosidade, de sentido de família, de this lack of sentido family, de sense of costumes family, tradicionais, traditional de customs, respeito pelos outros, respect for de others, política, de política de convenção, de conventions and racismo. racism. Tudo isso All of poderia passar this, por ela. E all of passou, this e passou. passed through her Inclusive, essa character, figura, was na part of her altura, character. And in fact, os this portugueses character,
que têm muito a I ideia would de say que não são the racistas, Portuguese who que believe that fizeram, they're que not foram bons racist, colonialistas. they think that they were great Disseram que o livro era colonialists. exagerado, They que said that I was os so portugueses I exaggerated in the não se book. comportavam assim. Portuguese don't act Mas, de like this. facto, But the truth à is, distância de 25 anos, after 20, 30 years now, isso que eu previa acontece, está a what acontecer. I imagined would happen is actually E o happening. capítulo 24 And é o chapter capítulo mais duro que eu escrevi na 24 minha is the vida, hardest chapter I've que é o ever had to capítulo em que há write a or ever written in my profanação do life, corpo dela sem que ela saiba. because it talks Portanto, about her tiram-lhe body, a possibilidade dela ter about what crianças happens, e ela não about sabe, não é? the possibility of having children or not. E And she eu doesn't acho know. que sempre é a figura, digamos, como personagem, é uma construção que na minha vida ultrapassa Characters are aquilo que é constructions that go beyond convencional com os outros livros. Foi uma figura the que ficou. conventions of other Ela books, como at least for vítima me. de tanta incompreensão e do She's the mundo, victim of so much é a figura com a qual misunderstanding. eu habito mesmo. I understand it. E I almost can muitas vezes inhabit tem sido dito que este her. And it has livro, often been said that this na figura book, de Milene, through Milene, Milene acaba por ser uma espécie também de Milena is a type of símbolo e parábola like a symbol or daquilo a que é um parable escritor, of what an em que author sentimos muito truly mais is. And we feel do que so temos much, possibilidade de dizer. so much more than what we're able Sentimos to que a vida express. vai passar We feel that e as life is palavras que passing temos não by são suficientes and the words we have para are not denunciarmos uma sufficient artimanha que os to homens express constroem, ourselves, mas que a própria vida e a and that divindade, life se nós and pensarmos divinity, assim, ou a if we think like totalidade, that, se or quisermos, totality, if that's what we essa wish, totalidade nos arma this uma totality armadilha. is actually a Nascemos trap. para uma coisa e não temos palavras And we don't have the suficientes para words nos espantarmos porque é que enough to nascemos para essa coisa e ela não scare sabe. them off, scare off these Portanto, spirits. esta figura da So this figure, this Milene character, é Milene, uma figura, is a character, como personagem, é a figura da minha vida. is Portanto, é uma almost the figura character of my life. muitíssimo forte, muitíssimo forte. She's quite strong, E continua comigo. and she continues to Não quero reside within. avançar mais, não é I para don't- não vos ocupar tanto tempo, mas de I don't want to facto keep going on about this, but é a personagem que eu diria que é um prolongamento truth em síntese is that she's the daquilo que é prolongation of the o synthesis meu testemunho poético na of vida. my poetic side in life. Obrigada.